Olá, estamos iniciando mais um módulo do projeto de Agentes Multiplicadores de Direitos Humanos. Eu sou João Jorge e nesse quinto módulo iremos falar sobre a territorialidade, as principais políticas públicas de proteção e os seus papéis, né, no enfrentamento da LGBTI-fobia. E aí eu escolhi falar sobre duas principais políticas públicas: a política de assistência social e a política de saúde, para que a gente possa fazer essa identificação na territorialidade, né, nos locais onde estamos inseridos, mas principalmente também promover o mapeamento da rede de serviços disponíveis para que nós possamos pensar em estratégias de enfrentamento e principalmente qual o papel, né? Principalmente quando estamos falando de intersetorialidade, de integralidade. A política pública de assistência social ela se incorpora a essa luta contra a LGBTI-fobia, uma vez que se constitui no arcabouço constitucional brasileiro como um direito social e uma política de proteção social que visa garantir essa proteção para quem dela necessitar, sem a necessidade de uma contribuição prévia à provisão dessa proteção. Ou seja, você vai ter acesso de forma gratuita. Em nenhum momento você vai pagar para acessar algum equipamento da assistência social. Nesse sentido, possui um papel fundamental para a garantia da promoção dos direitos da população LGBTI, devendo garantir a perspectiva da equidade, da diversidade no desenvolvimento de ações, programas, benefícios, serviços do Sistema Único da Assistência Social. A rede de proteção social ela é executada pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores do SUAS, com enorme capilaridade em todo o território nacional. Encontra-se disponível para todo cidadão e toda cidadã que dela necessitar, operando no âmbito da garantia dos direitos sociais, com especial atenção para aqueles que historicamente foram alocados em espaços sociais de abjeção, sejam por questões relacionadas à renda, à orientação sexual, à identidade de gênero, à questão de cor, raça, etnia, entre outros marcadores sociais que delegam a uma enorme parcela da nossa população brasileira a vivência de situações de violência, violações, preconceitos e estigmas. Essa vivência pautada em situações de vulnerabilidade social e violações aloca essas populações em posições menos favoráveis na balança social e de poder, o que amplia a possibilidade de sofrerem algum tipo de violação de direitos, redobrando então a atenção da política pública de assistência social a esses públicos. Dentro dessa perspectiva, visando a proteção social daqueles e daquelas que se encontram em situação de risco e violação, destaca-se o atendimento realizado pela proteção social de média e de alta complexidade, que atua nos territórios na oferta de trabalho social especializados do SUAS a famílias e indivíduos em situações de risco pessoal e social devido à violação de direitos e ou rompimento de vínculos familiares. De acordo com os dados disponíveis atualmente no sistema de informação do sistema da rede SUAS, os CREAS realizam cotidianamente o atendimento e o acompanhamento da população que sofre violações de direito devido à sua orientação sexual. De acordo com o censo SUAS, dos mais de 2.521 CREAs que respondem à questão sobre o atendimento de situações de discriminação em decorrência da orientação sexual no âmbito da atuação dos serviços de proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos, o PAEF, 74,2% dos CREAs confirmaram ter atendido a algum tipo de situação ou violação de direitos devido à orientação sexual. Em relação ao ciclo, né, de violência,
nós podemos pensar que esses usuários e usuárias atendidas a essas diversas situações de violência relacionadas à questão de orientação sexual no CREAS tiveram, né, o seu acompanhamento destinado. Mas ainda assim, 67% dos CREAS alegaram ter atendido crianças e adolescentes nesse tipo de situação, 60% de mulheres adultas, 60% de homens adultos e 47% idosos vítimas de discriminação em decorrência da orientação sexual. Esse dado demonstra que este serviço vem atendendo de maneira bastante frequente a população LGBTI, o que aponta para a importância dessa política pública para a garantia do acesso aos direitos sociais. Já em relação às unidades de acolhimento, de acordo com o Censo SUAS, encontramos 422 pessoas que se identificaram ou foram identificadas como travestis, transexuais ou transgêneros em situação de acolhimento nas mais de 191 unidades disponíveis em todo o Brasil. Outro destaque importante para a atuação da política de assistência social e a população LGBT se refere à atuação da proteção social básica, no que tange ao acesso a benefícios socioassistenciais, ao atendimento às famílias e ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Vale pontuar que o conceito de família trabalhado no âmbito da assistência social, ela engloba uma pluralidade de formas e tipos de união, ali alcançando assim famílias homoafetivas. A Política Nacional de Assistência, ela entende que as novas feições de famílias estão intrínseca e dialeticamente condicionadas às transformações societárias contemporâneas, e esse novo cenário tem remetido à discussão do que seja família, uma vez que as três dimensões clássicas de sua definição, sexualidade, procriação e convivência, já não têm o mesmo grau de imbricamento que se acreditava em outros momentos. Nessa perspectiva, podemos dizer que estamos diante de uma família quando encontramos um conjunto de pessoas que se acham reunidas por laços consanguíneos, afetivos e ou de solidariedade. O trabalho social com as famílias visa a prevenção da violência, as violações de direitos, a identificação das vulnerabilidades do público LGBT e busca fortalecer as potencialidades no sentido de acolher e fortalecer as diversas identidades de gênero e orientações sexuais, buscando ainda desconstruir práticas discriminatórias por meio de campanhas, palestras, grupos e oficinas com famílias e comunidades. É importante que a rede de atendimento incorpore ao trabalho social realizado a prevenção de rompimento dos vínculos familiares que frequentemente acompanham a trajetória de vida da população LGBT. A questão da empregabilidade ainda se constitui em um enorme desafio para a população LGBT, principalmente para pessoas trans, que enfrentam mais preconceitos e precocemente, inclusive institucionalmente, que dificultam o acesso à educação e à qualificação profissional. O Programa de Acesso SUAS do Trabalho tem por objetivo desenvolver ações voltadas para a garantia de direitos e cidadania das pessoas em situação de vulnerabilidade ou risco social, a partir do acesso a serviços e de inclusão no mundo do trabalho, tendo como destaque prioritário a população LGBTI, por conta dessas situações que já foram faladas, né, do maior preconceito e vulnerabilidade. Por isso a importância da gente poder realizar, né, mais precocemente a identificação dessa territorialidade, das principais demandas que acontecem naquele território, daquela cidade, daquele bairro, para que as ações, os programas, os benefícios sejam estratégicos e consigam, mais do que intervir, também prevenir essas situações. Precisamos, portanto, promover ou oferecer condições e trajetórias de recuperação, de oportunidades e ações voltadas à inserção do público LGBTI, com especial atenção para as pessoas trans no mundo do trabalho, principalmente. Pretendemos, portanto, assegurar o respeito aos direitos e a garantia de uma atividade laboral em condições de liberdade, equidade, segurança e dignidade humana. É muito importante que, para além, né, do trabalho da assistência social,
nós possamos também promover a mobilização, né, em torno do enfrentamento à LGBTfobia. E aí fica aí algumas dicas para a gente poder, né, estar desenvolvendo junto aos nossos territórios, junto aos CRAs principalmente, que trabalham a prevenção. Então, articulação com os movimentos sociais LGBTI para a realização de mutirões nos equipamentos da assistência social e na comunidade. É importante fazer esse engajamento com parceiros de uma atividade similar realizada principalmente nessas datas, né, quando a gente está pensando aí o 29 de janeiro, o 17 de maio, o 28 de junho, entre tantas outras datas que são importantes ao longo do ano. Então essas campanhas, esses movimentos, essas articulações dentro daqueles territórios, junto aos equipamentos de assistência, eles são de fundamental importância como a própria mobilização, né, da comunidade entre as atividades que serão realizadas com esclarecimento, sobre a rede de atendimento socioassistencial, a sua relação com as temáticas LGBTI, e aí vocês podem distribuir folders, adesivos, colagem de cartazes, avisos, carros de som, performance, entre outras ações. Também é importante, né, uma outra estratégia, a produção de murais informativos. Eles são ótimas ferramentas de divulgação e informação dessas ações da rede de proteção voltadas para a temática LGBTI. Tanto os usuários quanto os trabalhadores e trabalhadoras podem se informar através desses murais sobre os horários das palestras, atividades de mobilização, entre outros assuntos da área. A confecção do mural, ela pode ser uma excelente atividade a ser realizada em parceria com a comunidade ou com as lideranças do território, sempre preocupada em envolver representantes da população LGBTI nas ações. Outra estratégia, inclusive uma das que eu mais gosto e realizo, é justamente as rodas de conversa. Elas são importantes para a gente poder disponibilizar um espaço de debate, troca de experiência, sensibilização sobre o tema. E aí é uma metodologia de referência para o desenvolvimento do trabalho socioassistencial efetivado através dos serviços continuados. Uma boa dica é aproveitar, né, essas datas para estimular a discussão sobre a LGBTfobia desses grupos já instituídos nos equipamentos, que devem ser, inclusive, né, constantes. Outra estratégia, outra metodologia seriam as atividades artísticas e lúdicas, né? Atividades como teatro, leitura de histórias que tratem sobre a questão de discriminação, de preconceito, a importância da equidade, do respeito à diversidade, apresentações artísticas de grupos artísticos LGBTI, da própria comunidade, do próprio território, podem ajudar a orientar crianças e adolescentes em relação a essa temática. As atividades podem ser realizadas em grupos dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, sendo muito importante para lembrar que a população LGBT possui muitos representantes, né, no segmento artístico e que realizam a sua arte com forte engajamento político em torno das questões relacionadas à população LGBTI, que podem ser, sem dúvida, convidados para participar dessas atividades. Uma outra estratégia, uma outra metodologia seriam os cines-clubes, né? Excelente atividade para desenvolver atividades com adolescentes e jovens na comunidade ou no território, que seriam também, né, o público atendido nos serviços continuados, também com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, em que, se utilizando de uma narrativa da cinematografia, né, do cinema, é possível você promover problematizações, reflexões, sensibilizações sobre a temática LGBT. E aí nós temos aí alguns exemplos, como Meu Nome é Jack, o documentário Bichas, Milk, A Voz da Igualdade, Desejo Proibido, Hoje Eu Não Quero Voltar Sozinho, Flores Raras, Quatro Lunas, o web documentário Pop Trans, entre outros, que vocês podem estar, né, fazendo esse levantamento. Também é importante pensar em realização de palestras, minicursos e outras atividades de capacitação. A gente falou aí ao longo dos módulos, né, uma necessidade de capacitação, principalmente dos agentes públicos que trabalham nesses órgãos, e é importante, né, esse papel da rede socioassistencial em torno da garantia do acesso sobre os elementos e questões que compõem e conformam a questão social na realidade brasileira, como uma importante característica da política de assistência social.
podem ser realizadas atividades voltadas tanto para os trabalhadores e trabalhadoras do SUAS, como também militantes, professores, pessoas de outras áreas, pessoas do próprio movimento, com um cunho informativo, didático, né, para a comunidade, visando trazer visibilidade às questões que giram em torno da LGBTI-fobia. Esse material está todo disponível, né, na internet e pode ajudar a fomentar esse debate. Basicamente, da assistência social seriam essas, né, as orientações para quando a gente está falando de território. E aí, quando eu estou falando de assistência social, nomeadamente, a gente tem que pensar em CRAS e CREAS, né? E que é uma política, como foi falado anteriormente, logo no início, é uma política nacional. Em todas as cidades do Brasil você vai encontrar pelo menos um CRAS e que deve, né, trabalhar essas temáticas. Passando agora para o segundo tópico, né, desse módulo, seria justamente a política pública de saúde. E aí eu já vou começar com algumas frases reflexivas que foram trazidas, né, com depoimentos e que servem para a gente poder pensar nessa mudança, nessa transformação necessária no que diz respeito ao acolhimento, ao atendimento e ao acompanhamento na política pública de saúde. Então, o primeiro diz assim: eu não tenho nada contra, mas eles lá e eu cá. Eu tenho até amigos gays. Essa é uma das frases de um dos profissionais de saúde. Eu não agrido, não xingo, mas não vou prescrever hormônio para traveco. Isso também foi uma fala de um profissional. Ele é homem e eu o chamo como está na identidade. Isso não é normal. Essa também foi uma frase. Outro dia atendi um travesti que havia sido espancado. Apenas encaminhei e dispensei logo. O que eu poderia fazer? Né? Essa também foi uma frase. E a última frase diz: elas sempre sofrem agressão, mas isso não é problema meu. Essas frases elas trazem, né, são exemplos de LGBTfobia institucional, e ao mesmo tempo de uma omissão, né, em relação aos cuidados e o acolhimento necessário diante de situações de violência que a população LGBTI traz como demanda para os profissionais de saúde. E aí, nesse sentido, antes de mais nada, o que a gente precisa saber? O que a saúde diz a respeito da LGBTfobia? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela define a violência como o uso intencional da força física ou do poder, real ou potencial, contra si próprio, contra as outras pessoas ou contra um grupo ou uma comunidade que resulte ou tenha grande possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento ou privação. Essa definição considera as diferentes formas de violência que não acarretam necessariamente em lesão ou morte, ou seja, diz respeito também a situações de desigualdade e discriminação que ocorrem dentro da família, nos sistemas de saúde, nas escolas, nos ambientes de trabalho e nas comunidades onde se vive. Além disso, essa definição associa a intenção de se cometer um ato violento às relações e práticas de poder, incluindo, portanto, as ameaças, as intimidações, as negligências, a todos os tipos de abuso físico, sexual e ou psicológico, e que nós precisamos ficar atentos, né? Do mesmo modo que os heterossexuais, a população LGBTI deve e tem o direito de usufruir de todos os direitos humanos fundamentais, de igualdade e de não discriminação. Entretanto, todos os dias, em todos os países do mundo, muitas pessoas têm seus direitos usurpados em razão de uma orientação sexual ou identidade de gênero diferente dos padrões considerados normais.
Nesse sentido, a gente já pode começar a pensar, né? É mais comum a violência contra grupos que tem alguns marcadores sociais e que se localizam em determinadas áreas. Por isso que é importante a gente pensar na territorialidade, né? Áreas periféricas, grupos socialmente ou economicamente desprovidos das condições de renda, né? Para poder, de fato, enfrentar as violências. Nos casos de violência física e psicológica motivadas por preconceito e violações de direitos, são acontecimentos comuns da vida de muitas travestis e também mulheres e homens transexuais. A saúde costuma, portanto, ser um espaço privilegiado de identificação dessas situações, tendo o profissional um papel muito importante, que inclui desde a sua abordagem, o acolhimento, que é a parte fundamental do atendimento às vítimas de violência, principalmente por se tratar do primeiro contato entre a vítima e o profissional de saúde, momento em que o vínculo entre as partes deverá ser desenvolvido. O estabelecimento de uma relação de confiança é fundamental para garantir a continuidade da assistência, assim como o contrário dificulta ou mesmo impede que a atenção e o acompanhamento tenham continuidade. Por acolhimento, então, entende-se o conjunto de medidas e posturas e atitudes dos profissionais de saúde que garantem essa credibilidade e consideração à pessoa que está sendo atendida. Pressupõe receber e escutar a pessoa com respeito, solidariedade, buscando-se formas de compreender as suas demandas e expectativas naquele tratamento, naquele acompanhamento que é, sem dúvida, demandado por conta de uma violência sofrida. As pessoas em situação de violência devem ser informadas, sempre que possível, sobre tudo que será realizado em cada etapa do atendimento, e é importante que cada medida, a sua autonomia deva ser respeitada, acatando-se ainda eventuais recusas de algum procedimento. Devem ser oferecido atendimento psicológico, medidas de fortalecimento para a vítima, ajudando a enfrentar os conflitos e os problemas inerentes às situações que foram vivenciadas. O atendimento psicológico ele deve ser iniciado sempre que possível, desde a primeira consulta e mantido durante todo o período de atendimento, pelo tempo que for necessário. Nesse sentido, ao identificar ou suspeitar que um usuário está sendo vítima de violência homofóbica, lesbofóbica ou transfóbica, ou sendo limitado, né, no exercício da sua cidadania devido à sua orientação sexual ou à sua identidade de gênero, essa pessoa precisa ser ouvida, orientada sobre os meios de realizar uma denúncia formal e buscar reparos dos danos sofridos, bem como acolhida na sua saúde mental, na dimensão do cuidado integral físico e psicossocial. No Brasil, é muito comum que a violência e as violações de direitos contra as pessoas LGBTIs sejam pouco percebidas e, principalmente, que as vítimas peçam para não denunciar, né? Elas não querem dar continuidade. Ou não querem receber algum tipo de ajuda. Caso alguém peça, portanto, algum tipo de ajuda para denunciar, o profissional de saúde identifique essa situação, as medidas devem ser tomadas imediatamente para a proteção do sujeito, né, da demanda do usuário e, sem dúvida, garantir com que a realização da denúncia seja, né, feita. Adicionalmente, em caso de violência física ou psicológica motivada por preconceito de orientação sexual ou identidade de gênero, é compulsória, obrigatória a realização da notificação, né, no sistema de notificação de agravos, que é o SINAM, cabendo ao profissional de saúde que fez o atendimento, o preenchimento do formulário e o encaminhamento ao órgão responsável. Existem também outros canais que podem ser feitos, né, as denúncias, como, por exemplo, o DISC 136, que é do Ministério da Saúde. Temos o DISC 180 para mulheres vítimas de violência e o DISC 100, além do DISC 181, que é o DISC denúncia. No que se refere às sexualidades, existem muitas estruturas de discriminação e subordinação em que a classe de gêneros e etnias, diversidades sexuais e de gênero constituem marcadores importantes na análise das violências. Uma pessoa ou um grupo de pessoas experimentam de determinadas situações de privilégio ou de discriminação a partir da interseccionalidade de vários marcadores sociais de diferença, ou seja, a partir do seu pertencimento simultâneo a diferentes grupos ou categorias
categorias sociais, como, por exemplo, cor, gênero, raça, status sociais, orientação sexual. Trabalhar com a perspectiva da interseccionalidade é, antes de tudo, criticar a forma como, por muito tempo, as categorias foram utilizadas para discriminar os seres humanos, discutido como independentes entre si e como se fossem construídas por processos diferenciados. E nós sabemos que não. A questão raça, a questão cor, a questão status social, ele influencia muito, inclusive no tipo de violência sofrida, né, pela vítima. Afinal, não é toda a comunidade LGBTI que é afetada de forma homogênea, né, pelo preconceito e a opressão ou pela discriminação de uma mesma forma em um mesmo grau. Uma travesti negra, por exemplo, ela pode experimentar uma opressão por orientação sexual e identidade de gênero de uma maneira muito diferente daquele que não enfrenta uma situação de racismo, por exemplo. Da mesma forma, quanto mais pessoas se afastam dos estereótipos de gênero vigentes, mais discriminadas elas são, que é o que acontece com gays mais afeminados e mulheres mais masculinas. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos do que acontece em alguns espaços de convivência, né? Times de futebol e outras equipes esportivas que colocam apelidos jocosos em colegas se manifestam como que se espera a atitude de um jogador macho, ou ainda a recusa do uso do nome social na escola ou, por exemplo, em um serviço de saúde. Esses são apenas alguns dos exemplos que justificam a necessidade de um investimento incisivo no enfrentamento de qualquer tipo de violência contra lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis. Portanto, inclusive, a própria nomenclatura é fundamental, né? Hoje a gente se utiliza muitas vezes da LGBTI-fobia como uma grande categoria, mas fazer esse marcador, né, dessa identificação, como a gente está falando de territorialidade, rede de proteção, isso vai inclusive influenciar, né, nessas identificações e encaminhamentos, dizer que foi homofobia, dizer que foi lesbofobia, dizer que foi transfobia ou que foi uma bifobia. Nós falamos, né, nos módulos anteriores sobre o bullying homofóbico, que traz uma série de consequências, né, como baixo rendimento escolar, dificuldade de relacionamento social, fobia escolar, depressão, tentativas de suicídio, entre outros, e que inclusive faz com que muitas pessoas da população LGBTI não concluam seus estudos, né, de ensino fundamental e ensino médio, e que vão repercutir naturalmente no mundo do trabalho, né, na empregabilidade, no acesso a alguns postos de trabalho. A transfobia, ela representa a intolerância e o preconceito a travestis e transexuais. As travestis são alvos privilegiados das gozações, maus tratos, sobretudo as que sobrevivem financeiramente como profissionais do sexo. Em sua grande maioria foram utilizadas na família, na escola, nos espaços comunitários de lazer e acabaram por dispor de pouco ou quase nenhuma educação formal, o que dificulta a sua entrada e permanência no mercado de trabalho, conforme eu já havia falado. É na rua que elas exercem seu modo feminino de ser, suas atividades e suas relações sociais, e também nesse espaço que sofrem inúmeras situações de violência. A rua e a prostituição acarretam também maiores riscos de ISTs, HIV/AIDS, o que torna esse grupo particularmente muito vulnerável. No que diz respeito, né, às transexuais, a pouca experiência dos serviços de saúde que lidam com a transexualidade feminina ou masculina constitui uma evidência de vulnerabilidade institucional que essas pessoas são expostas. Muitas vezes as instituições ou profissionais de saúde ignoram tais usuários que têm trajetória de intenso sofrimento, depressão, processos de automutilação e até tentativa de suicídio, e que são inerentes à condição trans, mas estão relacionados à dificuldade de acesso à proteção ao processo transexualizador e aos diferentes tipos de violência e privações que as tornam submetidos pela sociedade ao longo de suas vidas. Daí a importância fundamental da capacitação, da formação,
mais humana, né, dos profissionais de saúde, mas principalmente de que nós, protetores, agentes multiplicadores de direitos humanos, que trabalhamos com a temática da diversidade, que trabalhamos na proteção da população LGBTI, possamos levar e buscar, né, essa proteção, seja junto à política de assistência social, seja junto à política de educação, seja junto à política de saúde, garantir uma maior integralidade, uma maior intersetorialidade entre os programas, cobrar dos nossos representantes legislativos, as pessoas que nós elegemos para nos representar, e entender. Gênero não é ideologia. Debater gênero e diversidade sexual nas escolas contribui com a promoção de um espaço educativo e acolhedor, em que crianças e adolescentes não sofrem discriminação e têm seus direitos respeitados. Saber que existem outras possibilidades de ser e de viver não faz mal a ninguém. Pelo contrário, você garante, né, com que pessoas cis e heterossexuais possam conviver de forma harmônica com a população LGBTI e o respeito mútuo. Não existe cura se não há doença. LGBTs não são doentes, logo não precisam de cura. Terapias de reversão sexual ou reorientação produzem efeitos negativos, comprovados, produzem depressão, tristeza profunda e até autolesão, né? Autoextermínio. Lembre-se que se você souber de algum profissional da psicologia que ofereça algum tipo de tratamento, de cura, você deve denunciar imediatamente ao Conselho Regional da sua região. E por fim, uma outra reflexão é que heterossexuais também podem sofrer LGBTfobia. Não se assuste, né? Existem muitos casos de pessoas heterossexuais que sofreram agressões e até foram vítimas, né, de assassinatos por quem confundiu com pessoas LGBTs. Portanto, o compromisso contra a LGBTfobia, as ações de enfrentamento, deve ser um compromisso de todas, todos e todes. E aí eu reafirmo, né, a importância de alguns serviços, né, que nós temos na cidade de Belém. A gente sabe que no interior não é assim, nem em todas as cidades, mas pelo menos aqui, que sirva de reflexão e de parâmetro para a gente poder construir e implementar, são os serviços da Defensoria Pública. Nós temos especificamente um núcleo de defesa dos direitos humanos da Defensoria Pública no estado do Pará, na cidade de Belém. Nós temos o Conselho Estadual da Diversidade, nós temos a Delegacia de Combate a Crimes Discriminatórios e Homofóbicos na cidade de Belém, que precisa ser ampliado também para o interior, embora toda delegacia tenha o dever de realizar o boletim de ocorrência, acompanhar o caso, realizar a investigação adequada, assim como encaminhar ao Ministério Público e o Ministério Público oferecer a devida denúncia. Nós temos ainda a gerência de livre orientação sexual ligada à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Temos os equipamentos da assistência, como eu já havia falado, né, os CRAs e CREAs. E no caso mais recente, em Belém, nós temos a Coordenadoria Municipal da Diversidade Sexual. Em Belém, nós temos 5 CREAs, 3 na região central, e um em Coraci e outro em Mosqueiro. E além disso, podemos sempre contar também com a OAB em todo o território nacional e praticamente em todas as cidades que existe uma comissão específica ou especial de diversidade sexual e gênero. Eu continuo à disposição, espero ter contribuído da melhor forma possível. Se tiverem dúvidas, podem mandar, né, nas minhas redes sociais. Ou ainda podemos pensar em encontros presenciais para a gente poder debater, esclarecer dúvidas e pensar, né, outros temas que são de relevância para a população LGBTI. Muito obrigado.